Oi, gente, o tema da nossa aula de hoje é ciclo celular. Ciclo celular consiste basicamente na duplicação do conteúdo de uma célula. Então, a gente tem uma célula que a gente chama de célula-mãe, que se duplica o seu material genético para depois dividir em duas células filhas exatamente iguais. Então, ciclo celular é sobre a duplicação do conteúdo genético e, em seguida, a divisão celular, para que a informação genética possa passar adiante através do processo proliferativo. Conforme vocês já sabem, como que se originou a vida humana? Então, sua mãe liberou uma célula chamada óvulo e o seu pai uma célula chamada espermatozoide. Espermatozoide tinha lá o seu núcleo com o seu material genético e o óvulo também tinha lá o seu núcleo com o seu material genético. Ocorreu a fecundação do óvulo e o espermatozoide e a fusão destes núcleos. Ocorreu então a formação de uma nova célula chamada zigoto. Essa é a primeira célula formada dos seres humanos. Este zigoto se proliferou muito, principalmente no período embrionário, e deu origem a todas as outras células. Como que é que este zigoto se proliferou, né? Como que uma célula mãe deu origem a duas células filhas? Então é exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como ocorre essa proliferação celular? Ela foi muito intensa lá nas fases embrionárias, mas continua na fase adulta. Algumas células do nosso corpo, elas morrem e elas precisam se regenerar. Então, o processo proliferativo continua. Ou ainda, quando a gente tem algum tipo de machucado, alguma lesão, os nossos tecidos também podem se regenerar. E isso acontece através do processo proliferativo. Então, o ciclo celular, a proliferação celular, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso corpo e também para a manutenção. Então, os objetivos de aprendizagem da aula de hoje são como as nossas células duplicam o seu conteúdo e depois como elas repartem este conteúdo duplicado e se dividem em duas, ou seja, ciclo celular. E a gente vai ver também na aula de hoje que isso acontece só em células somáticas. O que são células somáticas? São as células do nosso corpo, exceto gametas sexuais, que são óvulos nas mulheres e os espermatozoides nos homens. Então, tudo que eu vou falar na aula de hoje vale para todas as células, exceto gametas. Gametas a gente vai ver na próxima aula, tá? Como ocorre a produção de gametas. Então, este processo de ciclo celular, que eu vou falar na aula de hoje, ocorre apenas em células somáticas. O ciclo celular, ele é dividido em duas grandes fases. Uma fase que a gente chama de intérfase, que é essa fase que está aqui em azul, e outra fase que a gente chama de mitose ou fase mitótica. Mais uma vez, esta fase mitótica ocorre apenas em células somáticas, não ocorre nos gametas. Bom, a intérfase, por sua vez, ela é subdividida em três fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai entender tudo o que acontece na intérfase, os principais eventos da fase G1, da fase S e da fase G2. E aí, lá na segunda parte da aula, a gente vai entender todos os eventos relacionados a essa outra fase aqui, que é a fase mitótica. Então, basicamente, duas grandes fases: intérfase e fase mitótica ou mitose, ok? Bom, primeira coisa, na fase da intérfase,
o DNA está na sua forma de cromatina. A gente já viu a diferença entre cromossomo e cromatina. Na fase da intérfase, DNA na forma de cromatina. Tudo o que acontece aqui na intérfase a gente já estudou. Então, basicamente, no período G1 da intérfase, ocorre transcrição do material genético, ou seja, produção de RNA, que já estudamos em aulas anteriores, e também ocorre mecanismo de tradução, ou seja, produção de proteínas. Então, esses mecanismos que a gente já estudou ocorrem aqui na fase G1 da intérfase. Na fase S, S significa síntese. O que é isso? Síntese de uma nova molécula de DNA. É o processo de replicação ou duplicação do DNA. Também já estudamos isso em aulas anteriores. Então, é o processo no qual uma molécula mãe de DNA origina duas moléculas filhas exatamente iguais. Por que é importante essa duplicação do DNA? Bom, se a partir de uma célula formarão duas células idênticas, essas células idênticas terão exatamente o mesmo conteúdo genético. Então, faz-se necessária a duplicação do material genético. Então, primeiro duplica para depois repartir. E é justamente isso que acontece na fase S, duplicação do DNA. E na fase G2, que é a última fase, né, da intérfase, o período G2, alguns preparativos para a célula entrar em mitose, que é a divisão celular. A maioria das células passam 95% do tempo em intérfase. Claro que esse valor ele varia de acordo com a idade da célula, disponibilidade de alguns hormônios, fatores de crescimento, temperatura e alguns ritmos biológicos, mas de maneira geral, a célula passa maior parte do tempo em intérfase. Bom, e as nossas células, a maioria são proliferativas, mas existem algumas células que não se proliferam, ou seja, existem algumas células que não fazem este ciclo celular de forma completa. Então, as células elas podem estar em três grandes categorias. Uma categoria, células que se dividem continuamente, né? Então, são células que têm alta capacidade proliferativa. São as células embrionárias, principalmente, e células de tecido de renovação rápida, como, por exemplo, as nossas células epiteliais, células da medula óssea e algumas outras células que se proliferam muito mais rapidamente. Então, essas células completam este ciclo de uma forma muito eficiente. Mas existem células que só se dividem em resposta a um estímulo específico. Elas não se proliferam assim tão facilmente. Elas só se proliferam em resposta ou a algum hormônio específico ou algum medicamento. Isso significa que essas células elas permanecem quiescentes. Essas células elas permanecem numa fase que a gente chama de G0. O que é a fase G0? É quando a célula não consegue entrar na fase S, no período S da intérfase, que é o período de proliferação do material genético. Então, algumas células, como por exemplo as células do fígado, as células do pulmão e algumas células ósseas, elas não fazem replicação do DNA tão constantemente. Então, elas não entram na fase S, né? Só mediante algum estímulo específico, que pode ser um medicamento, pode ser um hormônio. Então, elas ficam numa fase que a gente chama de G0. Elas têm a fase G1, elas têm o período G1, né? Que é o período de transcrição e de tradução, mas elas não entram na fase S. E existem ainda um terceiro conjunto que a gente chama de células totalmente diferenciadas.
são as células que não se proliferam. Uma vez diferenciadas, né, uma vez formada aquela célula, ela perde a sua capacidade proliferativa. Essas células são as células do nosso sistema nervoso, ou seja, os nossos neurônios, e as células cardíacas. Por isso que um dano neurológico e um dano cardíaco é muito perigoso, porque os nossos neurônios e as nossas células cardíacas têm baixíssima capacidade proliferativa. Bom, então eu falei para vocês que a fase da intérfase é subdividida em período G1, período S e período G2. Eu já expliquei superficialmente o que acontece em cada período, mas agora eu vou explicar um pouco mais a fundo, período por período. Bom, então vamos lá. Período G1. Já vimos que ocorrem os processos de transcrição e tradução, ou seja, DNA na sua fase de cromatina e produção de RNA mensageiro e produção de proteína lá no ribossomo. Aqui nesse período G1, ocorre a produção de diversas proteínas, inclusive algumas enzimas, né? Já vimos que enzimas são proteínas. Uma enzima muito importante que é produzida aqui nessa fase, aqui nesse período G1, é a DNA polimerase. DNA polimerase é uma proteína que tem função enzimática e já vimos que a DNA polimerase é importante para duplicação ou replicação do DNA. O processo de duplicação do DNA vai acontecer na próxima fase, que é na fase S. Só que a produção da enzima responsável por este processo ocorre aqui na fase G1. Aqui nessa fase podem ocorrer alguns danos. Existe uma outra proteína chamada P53. É uma proteína muito importante. Por quê? Essa proteína, ela indica quais são os possíveis danos que podem ocorrer aqui nesse processo. E quando essa proteína identifica algum tipo de dano, este ciclo aqui, ele é interrompido. Se este ciclo tem algum erro, ele é interrompido e o ciclo ele para aqui. Por quê? Se tiver algum erro nessa fase, a célula não pode ir para a fase seguinte. Se tem algum erro neste material genético, ele não pode ser duplicado, ele não pode ser replicado. Então, essa proteína aqui, P53, ela é de fundamental importância para verificar a integridade do material genético. Se ocorre algum erro, alguma perda da função desta proteína, podem ocorrer algumas mutações e, principalmente, pode ocorrer o desenvolvimento de células cancerígenas ou células tumorais. Segundo período da intérfase, período S. Este S significa síntese de DNA. Então, aqui vejam, uma molécula mãe origina duas moléculas filhas. Então, aqui nesta fase, a célula tem o seu DNA duplicado. Só para lembrar, DNA na forma de cromatina, né? O DNA está associado às histonas, mas não está muito enovelado. Está no seu menor grau de enovelamento ou menor grau de condensação. Durante o período S, a própria DNA polimerase, né, que foi produzida lá no período G1 e que é fundamental para que ocorra este processo de duplicação do DNA, a DNA polimerase faz o que a gente chama de leitura de prova. O que é isso? A DNA polimerase, ela verifica se os nucleotídeos estão corretamente pareados. Então, ela verifica se a adenina de fato está com a timina, se a guanina de fato está com a citosina. E quando ela encontra um erro, vejam aqui, ó, ocorreu uma ligação dupla entre duas timinas da mesma fita.
Este erro se chama dimerização pirimídica, vai estar escrito para vocês no próximo slide. Este erro, ele não pode acontecer. Então, o que a DNA polimerase tem que fazer? A DNA polimerase tem que eliminar esta lesão. Então, ela vem aqui, retira essa lesão e coloca os nucleotídeos apropriados. E agora, o DNA está restaurado. Este é um exemplo de lesão que pode acontecer no DNA. E a DNA polimerase, junto com algumas outras proteínas, fazem esse processo de restauração do DNA. Se chama leitura de prova. Então, conforme vai acontecendo o processo de replicação, essas enzimas, elas verificam se de fato este material genético duplicado está íntegro. Existe uma doença chamada xerodermia pigmentosa. Essa doença ocorre devido a lesões cutâneas e câncer de pele, graças principalmente à exposição solar, né, que é a radiação UV. Essa patologia acontece quando as enzimas que reparam o DNA não funcionam adequadamente. Então, o processo anterior que eu acabei de explicar, nestas pessoas, não ocorre, não tem o reparo do DNA, ou seja, não a correção daquela dimerização pirimídica que eu expliquei para vocês. Então, a pessoa acaba desenvolvendo a patologia xerodermia pigmentosa, que é uma doença cutânea, né? Uma doença de pele. E o período G2, finalmente, o último período da intérfase, e é o período no qual ocorrem os preparativos necessários para a próxima fase, que é a mitose, que é a fase de divisão celular. Então, a intérfase é o período de proliferação do material genético e a mitose é o período de divisão da célula. Aqui ocorre mais uma vez checagem do DNA. O DNA precisa estar íntegro para que o ciclo celular continue. Se o DNA não estiver íntegro, não ocorre a mitose. Então, aqui existem vários mecanismos que detectam alguma normalidade no processo de replicação que aconteceu na fase S. Se tiver alguma normalidade, o ciclo é bloqueado, não ocorre continuidade do ciclo e, consequentemente, não ocorre a mitose. Aquela célula com material genético danificado, ela não pode se proliferar, ela não pode ir para o processo de mitose. Bom, então, basicamente, aqui na fase de intérfase, a gente tem o período G1. Período G1, o material genético ainda não foi duplicado. No período G1 ocorre transcrição e tradução de proteínas importantes. Proteínas principalmente que serão utilizadas no período S. Período S é um período em que uma molécula mãe de DNA origina duas moléculas filhas exatamente iguais. E na fase G2, o material genético está finalmente duplicado. Então, vejam que é uma fase importante para duplicação do DNA, duplicação do material genético. E agora, na fase da mitose, este material genético que foi duplicado, ele vai ser repartido em duas células. Bom, então acabamos de ver a fase da intérfase, uma fase em que ocorre principalmente a duplicação do DNA, e agora a gente vai ver a fase da mitose. A mitose é uma fase do ciclo celular que é subdividida em 4 períodos ou 4 subfases. Estas subfases são chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a intérfase, ela é subdividida em fase G1, fase S e fase G2. A mitose é subdividida em prófase, metáfase, anáfase e
telófase. Agora a gente vai ver mais especificamente o que ocorre em cada uma dessas fases da mitose. Antes de explicar a mitose, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Lá dentro do nosso núcleo está o nosso material genético, né? Já sabemos disso. Nosso DNA, o nosso material genético, ele forma parzinhos. Então, não é uma única fita, né? A gente tem várias fitas, a gente tem várias moléculas de DNA lá dentro das nossas células. Quantas, né, moléculas de DNA? Quantos cromossomos a gente tem nas nossas células? 23. A gente tem 23 pares de cromossomos. Desses pares, um veio do meu pai e o outro veio da minha mãe. Então, cada um desses pares eu tive contribuição do meu pai e contribuição da minha mãe, ou seja, contribuição do espermatozoide e contribuição do óvulo. Estes cromossomos aqui, que juntos formam um par, são chamados de cromossomos homólogos. Nos próximos slides também vai estar escrito para vocês, cromossomos homólogos. Então, vejam, este cromossomo é homólogo desse, esse cromossomo é homólogo desse, ok? Então, lá na nossa célula, o nosso material genético fica organizado em pares, 23 pares de cromossomos. Mais uma vez, nas nossas células somáticas, ok? E aí, a gente acabou de ver que este material genético, ele pode ser duplicado. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o material genético duplicado. Aqui, esse material genético, ele está aqui duplicado. Vejam que eles estão unidos por uma regiãozinha aqui central chamada centrômero. Também vai estar escrito para vocês nos próximos slides. Esses cromossomos aqui ainda são cromossomos homólogos, só que agora eles estão duplicados. Essa regiãozinha aqui, ó, que foi duplicada, recebe o nome de cromátide irmã. Cromátide irmã é aquele material genético que foi duplicado. Ele é idêntico ao original, né? Vimos lá na fase S que uma célula, uma molécula mãe origina duas moléculas filhas exatamente iguais. Então, a cromátide irmã, ela é exatamente igual, ok? Então, cromossomos homólogos são cromossomos que juntos formam um par e cromátide irmã é aquele material genético que foi duplicado. Então, aqui na prófase, a primeira fase da mitose, a gente tem cromossomos homólogos já duplicados, né? Então, conforme eu falei, este aqui veio do pai, por exemplo, e este aqui veio da mãe. Eles são cromossomos homólogos. Na prófase, eles se apresentam duplicados. Essa duplicação ocorreu na fase S. Então, cada cromossomo homólogo tem agora aqui a sua cromátide irmã. E essas cromátides irmãs estão unidas aqui, ó, pelo centrômero. Então, vejam aqui nessa imagem, o centrômero é essa região central aqui que faz a união das cromátides irmãs num cromossomo duplicado. Importante também que agora, quando entra no processo de mitose, o DNA está na sua forma de cromossomo. Então, ele começa a se condensar aqui na fase da prófase, quando a gente começa a condensação do material genético. Então, basicamente, intérfase, material genético na fase de cromatina, mitose, material genético na fase de cromossomo. O começo dessa condensação ocorre aqui na prófase. É na prófase também que começam a se formar os chamados fusos mitóticos ou fibras do fuso. O que é isso? A gente já estudou as organelas celulares, né?
Vocês já conhecem, ou já deveriam conhecer, todas essas organelas celulares. Mas até hoje eu não falei para vocês de uma outra organela celular chamada centríolo, então eu deixei para falar aqui nessa aula. A função dos centríolos, então a célula pode ter mais de um, pode ter vários centríolos, tem que ter no mínimo dois, né? A função dos centríolos é justamente criar essas hastes aqui, estão vendo? Essas hastes que são chamadas de fibras do fuso ou fusos mitóticos. Essas hastes, o centríolo só cria durante a fase da mitose. Durante a fase da intérfase, o centríolo ele permanece quiescente, tá? Ele não tem muita função durante a fase da intérfase. Ele só tem função na fase da mitose. Então, aqui, já na fase da prófase, que é a primeira fase da mitose, esses centríolos, eles já começam a criar as chamadas fibras do fuso, são pequenas proteínas, né, microtúbulos, e eles começam a se locomover para as extremidades das células. Então, um centríolo vai para um lado, outro centríolo vai para o outro lado. Uma coisa muito importante também que ocorre ainda na fase de prófase é a desintegração da carioteca ou membrana nuclear. A gente vai ver que a próxima fase, que é a fase da metáfase, é muito importante que essas fibras do fuso tenham contato com os cromossomos, tenham contato com o material genético. E o centríolo, ele está lá no citoplasma. Então, para ele conseguir ter contato com o DNA que está dentro do núcleo, é preciso que a carioteca desapareça. Então, na fase de prófase também começa a desintegração da carioteca. Principais eventos, então, da prófase: formação das fibras do fuso, desintegração da carioteca e começo da condensação do material genético. Então, a cromatina começa a virar cromossomo. A segunda fase, o segundo período da mitose é a metáfase. Quais são os principais eventos da metáfase? Vejam que aqui a célula já não tem mais carioteca, não tem mais a membrana nuclear. Os centríolos, que estão aqui, ó, nas extremidades, eles estão lá com as suas fibras do fuso. E o material genético, ele está alinhado aqui nessa região central. O material genético fica todo alinhado na região central da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial. Nada mais é do que todos os cromossomos alinhados na região central da célula. E aqui, cada fibra do fuso vai pegar uma cromátide irmã. Então, tenho fibras aqui do fuso deste lado, que se conectam com a cromátide irmã deste lado, e eu tenho fibras do fuso aqui deste lado, que vão se conectar com a cromátide irmã aqui deste lado. Então, principais eventos da mitose. Na fase da metáfase, formação da placa equatorial e uma coisa muito importante também. Aqui, os cromossomos estão no seu grau máximo de condensação. Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma foto de um microscópio com uma célula na sua fase de mitose em metáfase, né? Então, vejam aqui, ó, vejam esses centríolos. Aqui são as fibras do fuso e aqui no centro a gente tem a placa equatorial, os cromossomos alinhados aqui no centro da célula. Então, essa é uma foto real de uma célula em metáfase. A terceira fase da mitose, o terceiro período da mitose, é o que a gente chama de anáfase. Anáfase ocorre basicamente o encurtamento aqui das fibras do fuso. Vejam que elas vão voltando lá para a extremidade e conforme elas vão se encurtando, lembra que eu falei
que cada lado da célula, a fibra do fuso, estava associada a uma cromátide irmã, então, conforme essas fibras do fuso vão se encurtando, elas vão separando as cromátides irmãs. Então, antes, todas estavam aqui alinhados, todos os cromossomos estavam alinhados no centro da célula. Agora, uma cromátide irmã vai para um lado e outra cromátide irmã vai para outro lado da célula. Então, o principal evento da anáfase é a separação das cromátides irmãs. E a última fase, o último período da mitose é a telófase. O que acontece na telófase? Lembram das cromátides irmãs, que foi cada uma para um lado? Então, essa daqui veio para cá, essa daqui veio para cá. As fibras dos fusos começam a desaparecer, vejam. Agora os centríolos, eles basicamente não têm mais lá as fibras do fuso. E a carioteca começa a surgir novamente, né? Então, cada cromátide irmã agora vai ser envolta por uma carioteca. E também existe uma etapa aqui na telófase chamada citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, vejam que a célula começa a dividir o seu citoplasma. O que acontece? A gente tinha uma célula que, na verdade, originou duas células exatamente idênticas. E cada uma dessas células agora vai ter o seu ciclo celular. Então, essa célula aqui, que acabou de ser formada, ela também vai duplicar o seu material genético e depois se proliferar. E assim sucessivamente. Bom, então, de forma resumida, na fase da mitose, a gente tem 4 períodos, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A citocinese entra aqui, tá? No período da telófase. Principais eventos da prófase. O centríolo também pode ser chamado de centrosomo, tá? O centríolo forma o fuso mitótico. Começa a ocorrer a compactação dos cromossomos, então a cromatina começa a virar cromossomo e começa a ter o desaparecimento da carioteca ou fragmentação do envoltório nuclear. Metáfase, formação da placa equatorial, todos os cromossomos aqui na região central da célula. Anáfase, momento em que as cromátides irmãs são separadas, então uma vem para um lado da célula, outra vem para outro lado da célula. Telófase, descompactação do DNA. Então, na telófase, o cromossomo ele começa a voltar a ser cromatina, começa a reaparecer a carioteca e desaparecem as fibras do fuso lá dos centríolos. E aí ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma e a formação, consequentemente, de duas células filhas. Bom, pessoal, então, de forma bem resumida, o que é o ciclo celular? São duas fases. Na primeira fase, que é a intérfase, ocorre basicamente replicação ou duplicação do DNA, ou seja, ocorre a formação das cromátides irmãs. Uma vez o material genético duplicado, agora ele vai ser repartido na fase da mitose. Então, tínhamos uma célula mãe que originou duas células filhas exatamente idênticas. Uma coisa muito importante é o seguinte: a célula ela fica a maior fase do tempo em processo de intérfase, a maior parte do tempo, 95% do tempo em intérfase. Células cancerígenas ou células tumorais aumentam o tempo em fase de mitose. Então, células tumorais, elas se proliferam muito rapidamente, justamente devido
a intensidade no processo de mitose. Bom, então basicamente na aula de hoje a gente viu que o ciclo celular é dividido em duas grandes fases, uma chamada de intérfase e outra chamada de mitose. Na intérfase, o DNA está na fase de cromatina. Intérfase é dividida em período G1, período S e período G2. Basicamente, principais eventos aqui da intérfase: duplicação do DNA, duplicação do material genético, e ele se duplica para depois se repartir. E essa repartição do material genético em duas células ocorre na fase da mitose. E assim, uma célula mãe origina duas células filhas exatamente iguais.